Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, muito emocionado, empolgado, quando me fizeram então esse convite para estar com vocês, e de fato tinha uma palavra no meu coração para compartilhar, e peço ao Senhor que ela se transforme em vida nessa noite. Falo para vocês que possivelmente seja um dos assuntos mais importantes da nossa vida. Nossa, mas é muito contundente essa afirmação, não é? Não é muito extrema dizer que é uma das abordagens, né? Ou é uma das mensagens no sentido assim do seu tema mais importante da vida? Na realidade, eu posso afirmar para vocês que é mesmo. Porque eu quero falar sobre a vontade de Deus. A vontade do homem. Então, esse é o assunto primordial. Esse é um assunto vital. Eu estou assim, né, trabalhando um pouco mais o texto para a gente acertar aqui. Deu certo? Melhorou. Eu pedi para o Felipe colocar o microfone, eu sei que vocês não usam, mas aí eu fico um pouco mais tranquilo com relação a voz e tudo mais. Mas tá bem, né? Tudo certo? Porque a vontade de Deus versus a vontade do homem é algo vital, é algo fundamental, é algo eterno, é algo que vai decidir toda a sua vida. Se você não compreender a vontade de Deus, e normalmente nós buscamos a vontade de Deus. Quem aqui quer saber a vontade de Deus? Quem quer saber a vontade de Deus? Beatriz também? Todo mundo quer saber a vontade de Deus. Muito bom. Pois é. Então nós estamos diante de um desafio que é essa noite. Descobrir a vontade de Deus. Porque na realidade, se nós compreendermos o que foi que o primeiro homem nessa terra, o primeiro homem criado nessa terra, todo mundo sabe o nome dele? Está dando uma chiada, né, filho? Todo mundo sabe o nome do primeiro homem criado na terra? Sabe? Sim. Fala para mim. Como é que é o nome dele? Adão, o primeiro homem criado dessa terra. E o problema de Adão foi só um. A vontade dele versus a vontade de Deus. Deus deixou muito claro para ele qual seria o caminho que ele deveria trilhar. Onde Deus desejava levá-lo. E a partir do momento que ele falou, não, Senhor, eu vou convidar vocês para abrir bem no meio da Bíblia, bem no meio, Salmos de número 40. Se você pode abrir no celular, se você não tiver Bíblia, não tem problema. Mas faz falta o microfone, não faz? Depois que liga, né? A referência fica outra, né? Eu queria que vocês vissem, assim, com bastante apreço esse texto. Eu queria que você pegasse esse texto e depois compartilhasse com alguém. Pode ser com os seus pais, pode ser com alguém de onde você estuda, um colega. Seria muito bom se você fizesse isso. Porque a gente só pode livrar a alma de alguém da morte quando nós apresentamos a palavra de Deus. E quando você diz assim, eu amo genuinamente aquela pessoa, só tem uma maneira de você demonstrar amor. Você pode dar o melhor presente para ela, você pode dizer as palavras mais lindas, mas se você não apresentar para ela a palavra de Deus, não é demonstração de amor. Se você não disser para ela de fato quem é que governa a sua vida, quem é que te dirige, a vontade de quem você quer fazer, você não ama essa pessoa. É porque muitas vezes o que acontece é que nós nos preservamos. Diz que tinha duas pessoas que trabalhavam juntas numa empresa durante 10 anos. 10 anos. Aí, quando deu 10 anos, um trombou com o outro, aí ele derrubou a Bíblia.
Aí um olhou para o outro e falou, você é crente? Ele falou, sou. Você também é? Sou também. Depois de 10 anos é que eles foram descobrir que os dois eram cristãos, né? É que é o agente secreto, né? É o cristão 007, né? Agente secreto. Então, ninguém sabe, né, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu como, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas esse texto, eu queria que realmente você colocasse toda a sua atenção nele. Porque ele diz assim, ó, eu me deleito. Ele começa dizendo isso. Eu me agrado, né, em fazer a tua vontade. Será que isso é uma realidade nos nossos corações? O salmista está dizendo assim, o meu prazer é fazer a tua vontade. A minha alegria, o meu gozo é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Na verdade, eu olho esse versículo como um concêntrico, acho que chama, né? Quando uma coisa leva a outra, né? Porque, na realidade, o deleito em fazer a vontade, por quê? Porque fazer a vontade dá deleite, né? Então, porque eu faço a vontade de Deus, eu tenho alegria. E porque eu tenho alegria, eu faço a vontade de Deus. Então é isso. Na realidade, você hoje está diante da geração mais triste que esse mundo já esteve presente. Mais triste. Precisa de remédio para ficar feliz, precisa de remédio para tirar a euforia, precisa de remédio para dormir, precisa de remédio para acordar. Você nunca viu, a gente nunca viu a geração como essa aqui. Nunca foi visto antes. Então a gente tem que ter uma atenção. Por quê? Você sabe a diferença de termômetro e termostato? Sabe a diferença? Termômetro e termostato. Tem diferença, né? O termômetro, ele mede a temperatura, certo? Então, se eu colocar um termômetro aqui, ele vai dar que está uns 22 graus, 23, 24 graus, né? Mas o termostato, ele é o que faz a temperatura se manter naquela medida. Então, por exemplo, quando você coloca o ar-condicionado no 23, é o termostato que vai dizer assim, ó, não pode passar de 23. Mas é o termômetro que diz assim, está em 23 graus, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a vontade de Deus é o termostato. Ele vai dizer assim, ó, para você ficar feliz, é dessa maneira. Agora, o termômetro, ele vai dizer assim, está em 23 graus. O termômetro vai dizer assim, você está triste, porque alguma coisa está errada com a vontade de Deus. Faz sentido? Enquanto é o termostato, é o que guia, é o que dirige, é o que põe o limite, que é a vontade de Deus, é o termostato, então o termômetro, ele vai ser aquela ferramenta que vai dizer assim, ó, você está triste, alguma coisa está errada. É um sinal. E Deus colocou isso de maneira proposital no teu coração, e digo mais, com muita misericórdia. Ah, mas então o que eu tenho que fazer? Pois é, vamos descobrir juntos. Porque ele está dizendo aqui, ó, eu me deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu. É o meu Deus. Então isso fala de uma pessoalidade. Isso fala de uma intimidade. Isso fala de um relacionamento, de uma posse. Eu te pergunto, Deus é teu? Eu te pergunto, você é de Deus? Então você vai ter prazer em fazer a vontade do Senhor. Porque ele está dizendo aqui, a palavra que ele colocou aqui foi lei, não foi? Essa palavra, ela é meio pesada, não é? A gente olhar para essa palavra lei, a gente acha que ela é meio um peso, né? Mas ela está dizendo, na realidade, não deveria ser como na antiga aliança um fardo, né? Algo assim pesado, mas deveria ser algo prazeroso. A lei de Deus. Se você ler o Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia. Quantos versículos tem o Salmo 119? 176? 176. Todos eles têm a palavra, todos os versículos têm a palavra lei, preceito, mandamento, ordenança, todos eles. Então, se você traduzir essas palavras, esses termos que eu coloquei para você como palavra de Deus, então ele vai estar dizendo lá, não, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu me deleito, tuas palavras são doces, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, como poderá o jovem purificar o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Então, todos os versículos
do Salmo 119, que é relativo à palavra de Deus, ele vai falar justamente daquilo que Deus, da maneira como Deus quer nos conduzir. E toda a palavra de Deus, toda ela é inspirada, de Gênesis a Apocalipse, ela é apta para discernir, ela nos aconselha, ela nos dá luz. A palavra de Deus, ela fala sobre tudo. Pode ser que ela não fale sobre alguns detalhes, eu vou tentar chegar nesse ponto hoje com vocês. Mas ela fala de tudo, garanto para vocês. Tudo está nela, princípios, direções, condução. E ele diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. E isso aqui é algo também muito interessante. Porque você vai falar, como que a palavra de Deus... A palavra coração aqui não é o órgão, tá? Não é o órgão físico, né? A palavra de Deus aqui, essa palavra coração aqui, que a palavra de Deus está dizendo, é o seu íntimo, é lá no teu profundo ser, é lá nas suas entranhas, é lá no mais profundo daquilo que você é. Então Deus colocou a palavra de Deus lá no íntimo do seu ser. Então quando você vai descobrindo a palavra, aquilo vai fazendo um sentido para você. Né? Se a gente desse testemunho, pedisse para alguém dar testemunho aqui da sua conversão, da sua vida, de como Deus te transformou, provavelmente você ouvia assim, falar, Deus acendeu uma luz, né? Deus descortinou o meu ser, porque já estava lá dentro. Né? Então, está dizendo aqui, lá no teu íntimo está gravada a palavra de Deus. Você lembra que quando Deus deu a lei para Moisés, ele escreveu a lei onde? Onde que Deus escreveu a lei? Foi em tábuas de pedra, não foi? Tábuas de pedra. Foi assim. Porque Deus estava dizendo ali, olha, é o tipo do coração do homem. Por isso que ele escreve em pedras. O coração do homem é duro. O coração do homem é difícil. Então, mas Deus consegue escrever. Apesar da dureza que há no coração do homem, ele consegue escrever. Aí mais adiante o profeta vai dizer assim, mas eu dar-vos-ei um coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei de vós o meu espírito, darei um coração de carne. Então essa é a obra que Deus vai fazer nos nossos corações. Então vai descortinando tudo isso. E a partir disso, então, fazer a vontade de Deus vai passando a ser o nosso prazer. Vocês disseram aqui, todo mundo levantou a mão. Quem quer saber a vontade de Deus? Todo mundo levantou a mão. Todos levantaram as mãos. Mas isso é verdade na nossa prática? No nosso dia a dia? Vou usar um exemplo parecido que o pai do Benjamin usava. Não sei se ele ainda usa. O Ernie, ele falava assim que... Vou colocar um telão na tua mente, né, Benjamin? E vou projetar ali. Posso projetar teus pensamentos? Ele permite? Tal, né? Aí eu vou parafrasear o querido Ernie. Será que se eu pegar o teu celular aqui e projetar ali e começar a mostrar ali o histórico dele, para todo mundo ver, isso vai estar projetado à vontade de Deus? Fala, nossa, irmão, mas que pesado isso. Mas a ideia é essa mesmo. Porque a vontade de Deus ela precisa ser algo prático para nós. Porque se não for algo prático, dentro das minhas decisões, dentro das minhas escolhas, né, eu fico mais teórico do que prático mesmo. A palavra coração ela é muito interessante, ela tem um outro aspecto, daquilo que está lá na sua intimidade, no teu íntimo, do teu ser. Porque o homem ele é corpo, espírito e alma. Né? É um ser tricotômico, dentro de você ou em você. Né? Não dá para dividir isso, mas a gente divide por efeitos didáticos, mas tudo isso é uma coisa só. Então você tem um corpo, um espírito e uma alma. Né? Então o seu corpo são 5 sentidos. O espírito que tem dentro de você é a intuição, a consciência, a comunhão que você tem com Deus. Essas são faculdades do espírito que está em você. E qual é a faculdade da alma? A faculdade da alma é mente, pensamentos, as suas emoções, tudo está na alma, mas também a tua vontade. Então, a mente, o teu pensamento é aquilo que precisa ser transformado. Porque quando nós nascemos de novo, a gente vem com todas aquelas cargas lá que nós trouxemos do Egito, né? Nessa figura simbólica do mundo. Então a gente vem com toda a nossa carga do velho homem.
Então nós entramos na vida cristã, o que Deus tem que fazer? Agora você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não tem que deixar de... Não. Deus disse assim, você precisa só mudar a sua mente. Só transformar a sua mente. E como que nós mudamos a mente? Com a palavra de Deus. Entendendo, compreendendo, discernindo. Então, você tem a mente, as emoções. O que são as emoções? Né? As emoções é algo que está sendo muito chacoalhado nos nossos dias. Porque hoje o homem tem vivido por emoções, sentimentos, dopaminas, todo tipo de cortisol para te fazer deixar você muito feliz. Então tudo isso está bagunçando o ser humano. Né? As nossas emoções agora elas são impulsionadas por tantas coisas que não são a vontade de Deus. E aí é um problema, porque a outra esfera da nossa alma, mente, emoções, a outra esfera é a vontade. Ou a outra formação da nossa alma é a vontade. E aqui eu alinhar a vontade de Deus com a minha vontade. A vontade do homem com a vontade de Deus. É claro, é óbvio, todos nós sabemos, nos submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque senão não vai acontecer isso que o salmista está dizendo, eu deleito-me. Por que não há deleite? Por que não há prazer? Por que não há gozo? Por que o termômetro está marcando aí uma temperatura que está fora do que deveria estar? Porque o termostato ele está dando uma regulagem descompensada. O termostato aí que deveria estar te conduzindo, ou está regulando, ou está colocando limites, vou dizer dessa maneira, mas volto a dizer, você vê que ele disse aqui, deleito-me. Ou seja, tem prazer em fazer, né? Esses limites santos de Deus é para te guardar, é para te preservar, é para te conduzir em alegria. E é isso que está aqui. Então eu me deleito em fazer a vontade de Deus. E porque eu faço a vontade de Deus, eu me deleito. O nosso irmão Luiz, ele esteve aqui e ele compartilhou, eu queria que vocês se lembrassem disso. Ele falou sobre o lugar que a palavra de Deus tem na sua vida, né? Então ele começou a compartilhar dele falando a respeito justamente disso. Que lugar a palavra de Deus tem na sua vida? Porque amanhã, se vocês não têm tempo para a palavra de Deus hoje, estou me lembrando de algumas frases que ele colocou, você amanhã não vai ter tempo também. Se ela não é a tua prioridade hoje, que você ainda não tem nenhum passarinho para dar água, né? Alguns aqui já são casados, têm responsabilidades com esposa, né? Responsabilidade com filhos. Então, se você não tem tempo agora, quanto mais depois que vierem todos esses compromissos. E ele disse uma coisa que é muito interessante, tempo é prioridade. Então não adianta você dizer, Senhor, eu te amo, eu amo muito o Senhor, mas eu não tenho tempo para a tua palavra, você vai me perdoar? Perdoa, está perdoado. O azar é seu, em outras palavras, né? Aqui são as minhas, né? O azar é seu. Eu não tenho tempo para o Senhor, eu não tenho tempo para a tua palavra, não tenho tempo para oração. Bom, tudo bem. Aí o Luiz ainda disse de uma incoerência que há. Poxa, você quer passar a eternidade com Deus, mas você não tem tempo para Ele aqui? Não está desconexo, né? A fala com a prática. Mas olha, aí a necessidade de o Senhor realmente trabalhar na nossa vontade. E há alguns caminhos para isso. Porque sem essa vontade do Senhor, certamente, vou perguntar para você aqui, não precisa responder. Você é inseguro com relação ao seu futuro? Você vacila com relação a tomadas de decisões? Lembra que eu estou falando de vontade. Porque quando você está debaixo da vontade de Deus, você tem segurança do seu futuro, você não vacila, você deixa de ser guiado por opiniões alheias. Quem que decide a roupa que você usa? O estilo, a cor, né? Quem que decide a maneira como você se veste de forma geral? Ou o seu linguajar, termos, expressões? Quem que decide isso? Alguém está decidindo. Né? Então, há certos cacuetes que nós vamos sendo trabalhados por fora, pelo mundo ou pelas coisas de fora, e isso vai se transformando em caráter na nossa vida. Então, a palavra de Deus ela vem justamente para isso, para alinhar,
para nos colocar no prumo de Deus, aquele termostato que vai dizer assim, ó, é nessa medida que eu quero o seu caminhar. Mas isso com graça, com amor. Não é para te machucar, não, é para te deixar feliz. É para que o termômetro marque, ele está feliz, ele está alegre. É como o salmista está aqui testemunhando. Como o salmista está dizendo aqui. Então, aquilo que nós comemos define a nossa saúde. Deus disse assim para Adão, nosso primeiro pai: de todas as árvores do jardim poderá comer livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está dizendo assim, olha, estou colocando essa árvore aqui para te dar liberdade, para me escolher por mim. Porque Deus simplesmente poderia não ter colocado aquela árvore lá, estava tudo resolvido, não é verdade? Se ele não colocasse, poxa, Adão nunca teria comido, mas Adão nunca teria demonstrado que ele ama de fato o Senhor. Porque estava ali aquela árvore de escolha, tinha bem no meio do jardim a árvore da vida. Mas ele preferiu comer a árvore que não podia. Mas isso fala de nós. Isso fala da nossa própria vida, das nossas próprias escolhas do dia a dia. Então Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Adão preferiu comer a árvore que não deveria. E a comida é algo muito interessante, porque o teu cardápio vai definir a tua saúde. Então lá em Daniel, por exemplo, Cedraque, Mesaque e Abdinego, né? Ananias, Azarias e Misael, né? Esses três amigos, mais Daniel, foi oferecido para eles as iguarias do rei. O melhor da comida do palácio foi oferecido para eles. Mas eles falaram, não queremos. E aquilo definiu a saúde deles. De maneira que quando olharam para eles, eles eram mais saudáveis do que os outros. Então aquilo que eu como define a minha saúde. E você tem esse exemplo espalhado por toda a palavra de Deus. Jacó e Esaú, um preferiu comer as lentilhas, né? E abriu mão da primogenitura. Aí Jesus diz assim, olha, quem come da minha carne e bebe do meu sangue. Né? Tá falando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Então, esse cardápio é que vai te dar vida. Aí ele fala, quem não come, não tem vida. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade. E no início, todos erguemos as mãos aqui. Eu quero saber a vontade. Então, esse cardápio, né, quando você abre lá o iFood, né, tem baita de opções lá. O que você vai escolher, o que você vai querer, né, qual prato você vai querer ser servido. E a palavra de Deus é essa opção que nós temos para que a gente se mantenha forte espiritualmente. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que algumas vezes você fala, puxa, mas isso aqui é muito difícil. Fala, e é mesmo. Desde que nós nascemos nesse mundo, até o último dia dele, nós passaremos por lutas para cumprir essa palavra. Pode ser o mais idoso que for. Lutas, batalhas. E se nós não nos alimentarmos dela, nós morreremos por uma desnutrição, uma inanição espiritual. Queridos, a vontade, vou falar um pouco disso porque é muito abrangente o tema da vontade de Deus. Então você tem a vontade no sentido comum. Vou colocar alguns aspectos da vontade só para dar um panorama e eu falar um pouco mais de alguns textos aqui. Então você tem, por exemplo, a vontade do senso comum, né? O que eu quero e o que eu não quero. Então isso vai se referir ao meu querer humano, aquilo que humanamente falando eu quero. Então, muitas vezes, esse querer humano vai estar focado na satisfação pessoal. O que vai ser bom para mim? Vocês lembram do filho pródigo? Lucas capítulo 15. Então ele foi movido por uma vontade de independência imediata. A vontade dele eram duas. A vontade dele eram duas. Da minha parte que me cabe na herança, né, o que seja, bolso cheio. E a outra vontade dele vou viajar, vou cair no mundo.
vou cair na gandaia. Literalmente, ele fez tudo isso. Vou para a balada. O filho pródigo fez isso. Se fosse uma versão mais atualizada, era isso. Muito dinheiro no bolso, né? E vou fazer aquilo que me der na cabeça. E fez. Só que a gente tem um modelo aqui de alguém que buscou essa satisfação imediata. Ele buscou fazer a sua própria vontade. Ele não avaliou ali o propósito eterno. Ele não pensou nas consequências que poderiam vir a partir daquela sua decisão. Ele só teve esses dois desejos. Possuir posse. Aliás, você pode simplificar o querer humano em 3 P's. Posse, poder e prazer. Esses 3 P's. Posse, poder e prazer. Ou 3 M's. Muito, mais e o melhor. Isso fala da nossa carne. Isso fala de nós. Então, a vontade dele é: Pai, dá minha parte que me cabe na herança. E ele partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os bens e viveu dissolutamente. E o restante da história vocês conhecem. Um arrependimento profundo na sua alma. Mas o arrependimento veio principalmente porque se afastar do Pai, se afastou da presença ali, uma representação de Deus, né? O Pai do filho pródigo. A expressão do amor que havia naquele pai. Porque o filho pródigo, ele pensou que ele poderia encontrar amor fora da sua casa. Então a vontade dele o moveu. Ele falou: não, aqui até que está legal, mas lá fora vai estar muito melhor. Chegou a comer comida de porco, que era, para os judeus, é a pior coisa que podia existir. Mas tem um outro tipo de vontade, que é a vontade teológica. Então você tem a vontade, que dentro do senso comum é o querer humano, o imediato, posse, poder, prazer, né? O muito, mais o melhor, e você tem essa vontade teológica, né? Que foca na relação. A vontade teológica vai focar na relação da vontade do homem e a vontade de Deus. É quase como que um conflito ali. É um conflito, porque nós estamos nessa carne humana. Nós estamos no mundo caído. Então tudo, falo para vocês, sem exagero, tudo está competindo para que a vontade de Deus não seja feita. Tudo compete de maneira contrária. Então, nesse sentido da vontade, no sentido teológico, a necessidade de haver um alinhamento deliberado, consensual da minha parte, né? De ambas as partes, mas principalmente da minha, para que, mesmo que haja sofrimento, a vontade de Deus prevalecer. Isso vai ser fundamental. Ou seja, a vontade no sentido teológico é eu falar assim: não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Vocês lembram de Jesus no Getsêmani? Então, a oração dele é muito significativa. Ele disse: Pai, se for possível, lembram da oração, né? Passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, né? Jesus está dizendo assim: não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Faz como tu queres. Então, a despeito do sofrimento humano, a despeito da falta de querer humano, dali 15 horas Jesus estaria pregado numa cruz. Vocês imaginam? Dali 15 horas, talvez um pouco mais, o Pai viraria as costas para Jesus por causa dos nossos pecados. Então, essa vontade, tem muitos tipos de vontade. Eu vou citar só essas duas, talvez mais uma ou duas. Mas essa, no sentido teológico, ela é muito significativa também, porque envolve esse conflito de interesses, digamos assim. Porque o interesse de Deus é você. Você é o objeto do amor de Deus. Agora, Deus, ele deseja, ele tem ciúmes, a palavra de Deus diz. Ciúmes por vós. Então, o desejo dele é que ele também seja tudo para nós. E nós creiamos na vontade dele. Então, a gente vê a distinção entre a vontade humana, né, que naturalmente a gente procura evitar a dor, naturalmente.
com a vontade de Deus, que está ligado ao supremo propósito de Deus. É aquilo que Deus vê na eternidade e Deus planeja na eternidade as nossas vidas, junto dele, uma família para Deus. Agora, isso é possível quando a nossa vontade está submissa. Vou falar de mais uma, vontade filosófica, né, que essa vontade ela explora a natureza da agência humana, a essência da realidade. Aqui é bem filosófico mesmo. Então aqui vai tratar do livre-arbítrio, determinismo, são pontos assim extremamente até não necessários nesse momento. Né? Mas um ponto interessante dentro da vontade filosófica é a vontade de poder. Né? Essa é uma proposta feita por um Nietzsche, né? Talvez vocês já ouviram falar dele na faculdade, é um ateu, e ele dizia que há uma força vital de autoafirmação e superação de si mesmo. Por que eu estou citando isso? Não estou citando isso de forma positiva, estou citando isso de forma negativa. Mas essa é uma realidade. Nós temos a necessidade desse poder, de atuar com esse poder. Então isso aqui trata da capacidade de escolher o bem em oposição à inclinação dos nossos erros, do nosso próprio pecado. Então aqui é a luta entre aquilo que é a razão, entre aquilo que que está envolvido lá com a nossa própria consciência, com a própria natureza como um todo. E essa vontade no sentido filosófico, ela busca entender Deus, compreender Deus. E é uma luta de vontade mesmo. O livre-arbítrio é algo também interessante dentro desse aspecto. Por quê? Porque há muitos conceitos relacionados a isso. Mas Romanos vai dizer que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Diz que todos se extraviaram. Porque eu posso achar, aí ele diz assim, não há quem busque a Deus, né? Eu posso achar, não, eu com muito esforço eu vou buscar a Deus. Eu acho que isso pode e deve acontecer. Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Só que tem um detalhe, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então eu preciso de fato, Deus precisa encontrar no nosso coração, um coração de fato prostrado, reverenciado diante dele. Para que então a vontade dele, a vontade soberana dele, possa ser maior do que as nossas filosofias. Aí tem outros tipos de vontade, a vontade jurídica, que é uma inclinação para não cumprir a lei, né? Tem a vontade do sentido biológico. E se vocês pegarem esse texto que nós estamos aí diante dele, ele está dizendo assim, eu me deleito em fazer a tua vontade. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Aí eu pergunto, você tem mesmo prazer de fazer a vontade? Aí você acabou de dizer há pouco, não, eu quero saber a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, por que você quer saber a vontade de Deus? Porque dentro de nós, qualquer pessoa, você pode ir no calçadão ali e fazer uma entrevista, quer saber a vontade de Deus? Provavelmente todo mundo vai falar que eu quero. Sabe por quê? Em primeira instância, é porque nós sabemos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Esse é o primeiro ponto. Porque se nós tivéssemos a dúvida de que a vontade de Deus não fosse melhor do que a nossa, nós não gostaríamos. Não, a minha vontade está legal. Então lá no teu íntimo você sabe que a vontade de Deus é melhor do que a sua. Mas tem um detalhe. Para que você quer saber a vontade de Deus? Para cumpri-la? Glória a Deus. Porque se você quer saber a vontade de Deus para fazer a sua, aí é uma loucura. É algo totalmente desnecessário. E eu poderia até adicionar um terceiro ponto aqui. Eu quero saber a vontade de Deus para ter relacionamento com Deus. Para ter relacionamento com a palavra de Deus. Para eu compreender mais e mais do que a Bíblia diz a esse respeito. Então, tudo que você vê nesse texto, é interessante depois se você puder ler o capítulo 40 inteiro, valeria muito a pena, porque tem um contexto aqui, até ele chegar no verso 8, que é esse que nós lemos. Mas eu queria que você abrisse em Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6 tem uma oração ali que talvez essa oração seja a chave para que a gente possa dar um passo significativo na vontade de Deus.
em descobrir a vontade de Deus, em que a vontade de Deus possa ser uma realidade para as nossas vidas. Todos acharam? O versículo 10. Aliás, deixa eu contextualizá-los. Aqui nós estamos diante de uma obra-prima, né? As palavras do Senhor Jesus, aliás, toda a Bíblia é uma obra-prima. Mas aqui você tem uma direção extremamente preciosa com relação à vida de oração. Então você tem aqui o estilo da oração mais profunda. E se você fizer aqui o que se chama de uma exegese, né? Um estudo desse texto, versículo por versículo, palavra por palavra, a gente fica de fato assombrado com o que está por detrás aqui da oração do Pai Nosso. Eu sei que se a gente puxar aqui, todos nós saberemos, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e aí vai. Mas Jesus, ele está aqui, um pouco antes ele diz aqui no verso 6, quando orares, não é assim? Então Jesus está dizendo assim, olha, os hipócritas, os fariseus, os religiosos, eles oram para se aparecer. Eles oram na praça, eles oram para serem vistos pelos homens. Então, isso por si só já é a recompensa deles. Por isso que ele diz no verso 6, mas vocês, quando vocês orarem, entra no teu aposento. Tem uma versão aí que diz entra no teu quarto, não tem? Não quer dizer que a gente só tem que orar no quarto. Não é? A gente pode orar aqui nessa sala do hotel, não pode? Mas por que Jesus está dizendo aqui no aposento? Será que eu não posso orar quando estou andando na rua? É um compromisso? Não posso orar no banheiro? Não posso orar na área de serviço da minha casa? Posso. Né? Mas Jesus está dizendo aqui de uma profundidade de oração. Enquanto os religiosos eles oram para se aparecer, você vai orar para ter intimidade comigo. Porque quarto é lugar de intimidade. Quarto, aposento é lugar de relacionamento. Íntimo. Pessoal. Com aquele que é o teu noivo, que é o Senhor Jesus. Então ele está dizendo aqui, vida de oração é vida de devoção. A recompensa da oração não é o que você pede, é aquele que está te ouvindo. A recompensa da oração é Deus. A oração não é realização. A oração é relacionamento. Relacionamento com Deus. Então, quando você ora, a sua resposta já está acontecendo ali, porque Ele está te ouvindo. Ainda que Ele te diga não a tudo que você pedir. E graças a Deus pelos nãos que muitas vezes nós temos. Graças a Deus pelos nãos. Aí eu pergunto para você, se as tuas orações tivessem só sim, todas as suas orações, todos os seus desejos, tudo aquilo que você quer fosse só sim, eu te pergunto, a igreja seria edificada? Né? A vontade de Deus seria feita? O propósito eterno do Senhor seria cumprido? As suas orações todas ditas assim. Então você vê como que é desconexa, muitas vezes, o nível de intimidade. Jesus está dizendo, olha, vai lá no íntimo, no profundo, lá no profundo do teu coração. É claro que a gente pode orar caminhando, pode orar nessa sala, a gente pode orar sim, mas tem um momento de oração íntima que é só você e Ele. É dentro do profundo, do secreto. Por isso que ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vem em oculto, ou vem em secreto. Verso 6. E teu Pai que está em oculto, secreto, te recompensará. Né? Ou seja, a recompensa é Ele. A recompensa é a presença dEle. Ele está lá no oculto, está lá no secreto. A oração de Jesus no Getsêmani, ela foi atendida? Né? Paulo, quando ele orou, segundo os Coríntios no capítulo 12, ele disse assim, conheço um homem em Cristo, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas ele disse, esse homem ele tinha um espinho na carne, ele orou 3 vezes. E sabe o que Deus falou para ele? Não, Paulo. Mas Deus, eu sou teu servo. Deus, eu faço a tua vontade. Deus, ele falou, não. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua
fraqueza. Por isso eu me gloriarei nas fraquezas. Por isso a nossa glória é a fraqueza. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então é isso que Jesus está dizendo. E aí ele vai dizendo: vós orareis assim, Pai nosso. Né? E esse foi um dos motivos pelo qual Jesus foi crucificado. De chamar Deus tão distante, lá no céu, lá longe, de Pai. Ou seja, intimidade, relacionamento, proximidade. Essa palavra Pai, ela significa, além de ser alguém que é o seu genitor, ou relacionado à sua ascendência, essa palavra Pai é do grego pater, significa alguém que te provê. Então eu falei para você que o homem é constituído de 3 partes: corpo, espírito e alma, né? Ele te provê fisicamente, ele te provê emocionalmente, ele te provê espiritualmente. Essa é a provisão desse Pai. Essa é a provisão de Deus. Então, quando nós confiamos que há um provedor, que há um Pai, você não fica insegura. Você não fica inseguro por nenhuma situação. Porque você tem confiança. E aí você tem alegria. Por que há muita tristeza? Por um lado, insegurança, medo. Foi o primeiro sentimento que Adão teve no Éden, depois do pecado. Falou: Adão, cadê você? Deus disse. Ele disse: porque eu tive medo e me escondi. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ausência de Deus. Ansiedade, ausência de Deus. Ah, irmão, mas tem questões patológicas. Eu não estou falando de questões biológicas, patológicas, físicas. Ok? Estou falando aqui no aspecto da vontade de Deus. Desse termômetro que Deus coloca para medir a nossa febre. Então, tudo isso está relacionado com a ausência de Deus. E isso é muito sério, extremamente sério, porque hoje nós estamos colocando na conta de Deus justamente o nosso pecado. Ah, Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não me dá alegria. Tá, ok, mas é que tem um termostato que dá uma direção de onde você deve caminhar, onde você deve andar. Então, nós precisamos nos alinhar e crer que há um provedor. Ele te provê, ou essa palavra aqui não é verdade. Pai, eu dou toda a provisão física, emocional e espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui são 3 petições. A primeira, santificado seja o teu nome. A segunda petição, venha o teu reino. Sabe o que isso significa? Pode parecer bonita a expressão, mas ela, para a nossa carne, para a nossa vontade, ela não é legal. Porque ele está dizendo assim: venha o teu governo sobre a minha vida. Aqui é o Senhor que manda. Aqui eu me submeto. Por isso que é venha o teu reino. E a terceira petição desse bloco, porque aqui você pode dividir a oração do Pai Nosso, é: seja feita a tua vontade. Então essa oração, se ela for feita de maneira sincera, a vontade de Deus começa a transformar a sua vida. E aí você fala assim: eu quero saber mais da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida da perfeição que é a vontade de Deus? Como isso nos agrada? A princípio, muitas vezes a vontade de Deus pode parecer motivo de tristeza. Fala: nossa, mas eu vou ter que deixar de pedir a minha herança antecipada e viajar para o mundo? Pois é. Aí depois você vai descobrindo a alegria e o gozo de abraçar o Pai. Abraçar o Senhor. Isso foi isso que aconteceu quando o filho pródigo voltou e retornou para casa. Né? Foi agraciado com a presença do Pai. Ele ensaiou lá um discurso, né? Nem conseguiu terminar o discurso. Pai, pequei contra os céus, já não sou digno, né? E ensaiou o discurso. Porque havia uma alegria, uma presença ali. A Bíblia diz que o pai agarrou no pescoço do filho assim, abraçou. Imagina a cena. E a Bíblia ainda diz que o pai, todo dia, ele estava lá, esperando o filho voltar. Por que o pai estava esperando o filho voltar? Porque ele tinha certeza que lá fora da vontade dele, ele jamais seria feliz. Ele tinha certeza. Ele falou: fora da minha vontade, não tem como. É impossível. Ele acertou. Aí o filho voltou. Então,
essa oração aqui, ela precisa ser profunda. Senhor, seja feita a tua vontade. Guardem isso. O que Jesus está dizendo aqui é que a intimidade com o Senhor, ela precisa ser algo extremamente profundo no nosso ser. Extremamente caro, essa devoção. Onde a resposta dessa oração seja a própria vida de Deus em nós mesmos. Eu vou compartilhar um outro texto, eu vou pedir para vocês abrirem, Romanos capítulo 12, e aí vocês me dão só mais uns minutinhos. E eu quero entrar em algo muito prático aqui com vocês. Esse texto, sem dúvida nenhuma, ele é áureo, né? No que concerne à vontade de Deus. Extremamente conhecido por todos nós. Então, esse texto ele precisa ser emoldurado para que a gente possa, de fato, entender um pouco mais do que é a vontade de Deus. Como eu disse, é um tema extremamente profundo, vasto, aplicações, muitos sentidos, mas vamos ficar com esses textos que nós estamos vendo aqui. Os Salmos 40, verso 8, Mateus capítulo 6, verso 10, e agora Romanos capítulo 12. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Olha aí, ó. Quem quer saber a vontade de Deus? Aí ele está dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade. Vontade de Deus. Então vocês viram que tem um caminho aqui. Se você tiver o costume de grifar a sua Bíblia, algumas palavras eu queria que você grifasse. Essa palavra apresenteis, por exemplo, ó, do versículo 1, apresenteis o vosso corpo como instrumento vivo, santo e agradável a Deus. Essa outra palavra que conformeis, né? Essa outra palavra que transformai-vos. E essa palavra para que experimenteis. Esses verbos, né? Apresenteis, conformeis, transformai-vos e experimenteis. Ok? São essas 4 palavrinhas que eu queria que você grifasse. E esses verbos, eles são extremamente significativos. Mas primeiro eu quero falar dessa primeira palavra, rogo-vos, pois. O que ele está fazendo? Ele está trazendo tudo aquilo que ele falou, esse tratado teológico, cartas aos Romanos, desde o capítulo 1 até agora. Ele falou, então por causa de tudo isso que vocês ouviram, né, eu até poderia fazer um panorama aqui dos capítulos, mas não dá tempo. Então ele pegou tudo aquilo que ele estava trazendo dos capítulos anteriores, sobretudo o capítulo 8, que fala da vida do Espírito, né? A vida guiada pelo Espírito. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, capítulo 8, verso 1. Então você pode pular do 8 para o 12. Poderia tranquilamente, porque o 9, 10 e o 11 são chamados capítulos parentéticos. É para nosso conhecimento, para nosso discernimento, é a palavra de Deus, mas ele está falando um tratado ali para os judeus. Então a abordagem de Paulo é justamente para Israel. Capítulo 9, 10 e 11. Por isso que se você pegar o capítulo 8 e já for para o 12, faz todo sentido. Então ele diz lá, não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, os que são guiados pelo Espírito. Né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele está falando tudo isso no capítulo 8. Aí ele diz aqui, rogo-vos que vocês agora apresentem o seu corpo. Fala, mas não estava tudo resolvido já lá no capítulo 8? Não estava tudo certo? Vida do Espírito, né? Vida com Deus, guiado pelo Espírito. Mas agora tem uma necessidade. Você tem que apresentar o seu corpo. Essa palavra apresenteis aqui, ela era relacionada com o altar lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Quando eles pegavam o animal e imolavam o animal lá fora do tabernáculo, traziam o animal morto para dentro do Santo dos Santos, colocavam o animal sobre o altar e queimavam o animal. Ali o sacrifício a Deus. O que Paulo está dizendo? Ora, agora vocês serão esse sacrifício. Mas tem um detalhe, não morto.
Agora um sacrifício vivo. As suas vidas serão apresentadas diante de Deus. Como ele diz no capítulo 6, acho que é o verso 13, ele diz, não apresenteis mais o vosso corpo para a injustiça, mas apresentai-vos o vosso corpo para a santidade. Então, apresente o vosso corpo vivo, como instrumento vivo. Note, nós vamos chegar lá na vontade. Tudo isso daqui, todos esses elementos são fundamentais para que a vontade de Deus seja, então, descortinada para nós. Primeiro, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis, é o segundo. Ou seja, não entra na forma. Né? Quando sua mãe lá bate um bolo, faz lá aquela massa, coloca numa forma. Se é forma redonda, fica o bolo redondo. Se é forma quadrada, fica o bolo quadrado. Né? Por quê? Porque ele se conformou. Está dizendo assim, está vendo esse mundo? Cosmos, sistema político, econômico, social, religioso, não entra na forma. Saia da forma do mundo. Para você descobrir a vontade de Deus, apresenta e não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos, é o terceiro, né? Isso aqui é tudo progressivo. Então agora vai havendo uma transformação na sua vida. Transformação, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Tem algumas versões entendimento, algumas outras versões mente. Lembra que eu disse para vocês da mente, que é a faculdade da alma? Mente, emoções e vontade. Então, essa progressão vai fazer com que a sua mente vai mudando. De maneira que a vontade de Deus passa a ser, de fato, o seu prazer. Aí você vai fazer o seguinte, você vai tomar uma decisão muito séria. Você fala assim, eu vou orar. Aí tem gente que fala, nossa, mas o cara tem que orar para tudo. Ora, coloca diante de Deus. É claro que tem vontade, tem situações que são subjetivas, né? Então, dentro daquilo que é objetivo, vou tentar explicar isso de uma maneira para ficar bem claro para vocês. Por exemplo, vou comprar um carro. Deus, que marca que eu compro? Que carro que eu compro? Que cor que eu compro? Não. Deus não vai juntar um coral de anjos lá, vai falar assim, compra um DS3. Cadê o Enzo? Não veio, né? Compra um DS3, branco. Os anjos celestiais todos, cinza. Compra cinza. Gente, não vai acontecer. Porque Deus não está preocupado com esses detalhes. A questão é os princípios de Deus. Você tem dinheiro para pagar? Ou você vai ficar devendo? O que a Bíblia diz a respeito disso? Você vai usar o carro para a glória de Deus? Qual que vai ser a finalidade? Para quê? Então, todos os princípios, por isso que eu disse que no início que tudo tem o princípio na palavra, tudo. Ah, Senhor, será que eu caso com a Josefina, com a Epaminondas? Você vai ser tratado de qualquer jeito. De qualquer maneira, o casamento é uma bênção, mas casamento também é lugar de tomar cruz. Agora, princípios. Qual dessas aí não vai te levar a um julgo desigual? O que é julgo desigual, gente? Julgo desigual é um crente casando com um não crente, um não crente casando com um crente. Porque a gente só pensa que julgo desigual é o crente casando com o não crente, que é também. Só que o problema você está causando para os dois lados. Pensa, a pessoa não é crente, casa com você. Poxa, você fica lá lendo Bíblia, você fica lá orando. É complicado para o outro lado também. Então, por isso que a palavra fala do julgo desigual. Então, ele fala, não se coloque no julgo desigual. Porque se você se colocar, você vai ter problema. E vai causar problema também. Para ambos os lados. Então, Deus está menos preocupado com qual vai ser o RG, o CPF do cônjuge. Ele está menos preocupado com isso, a pessoa específica. Entende, gente? Porque assim, a questão é dentro da... Deus quer saber o propósito daquilo. Onde aquilo vai te levar. Onde aquilo vai guardar o teu coração. Onde o teu casamento vai ser uma bênção para a glória de Deus. Onde você vai de fato mostrar e apresentar o supremo propósito de Deus na vida do seu casamento. A palavra de Deus fala, deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão a sua carne. Pronto, tem um princípio aqui.
Primeiro, o casamento é monogâmico. É um só. Segundo, é um homem com uma mulher. Não vai funcionar, não vai dar certo. Não quer dizer que se você seguir tudo bonitinho, tal, você não vai ter problema. Não estou dizendo isso. Vai ter problema. Vai ter. Agora, a questão é, você está alinhado com a vontade de Deus? Você está de fato buscando a Deus, honrar a Deus nas suas decisões? Estou fazendo essa compra para a glória de Deus. Não estou entrando em dívidas. Tenho aqui, para aqueles que são solteiros, tenho o consentimento dos meus pais. Está tudo certinho? Então vai. Deus tem falado ao meu coração. Isso com relação a cônjuge, da mesma maneira, da mesma forma. Talvez a decisão, talvez não. Certamente, a decisão mais séria da sua vida. Às vezes você vai orar assim, Senhor, será que eu faço psicologia, antropologia ou zootecnia? Ah, Senhor, fala comigo. Que porta está aberta para você? A questão é, você vai ser uma bênção na faculdade? A questão é, no seu trabalho, você vai conseguir glorificar a Deus? Porque hoje, as faculdades, tem muito mais descrentes do que crentes. Né? E a gente, Senhor, a gente vê pessoas aí que não trabalham. Tá? Tem situações e situações, ok? Mas tem casos que às vezes você abre uma porta, não, isso aí não é meu dom, não é meu chamado. Tá, qual que é o seu chamado? Porque muitas vezes nós não estamos percebendo a vontade de Deus sendo colocada diante de nós. A gente fica muitas vezes espiritualizando algo que é muito prático. O que é muito prático? Fazer a vontade de Deus. Agradar o nome do Senhor. Estar onde Ele deseja que nós estejamos. Alcançar o propósito dEle e sermos parte do propósito dEle na vida de outros. Então, se é azul o carro, se é amarelo, tem menos importância do que o propósito que está por detrás. Ah, não, irmão, eu creio que a minha esposa está lá no Japão. Poxa, é muita fé. Pode ser, mas pode não ser. O ponto não é esse. Entende? Eu queria, assim, tentar trazer de uma forma que vocês compreendessem isso de uma maneira mais profunda. De forma que observa o mover de Deus. Observa o fluir de Deus. Tem alguns pontos que você já fala, opa, não é a vontade de Deus. Se for, Deus vai mostrar, Deus vai confirmar. Mas os princípios fundamentais eles já foram descartados. Eu quero ter uma... Como é que chama o carro do Elon Musk? O Tesla. Eu quero ter um Tesla, mas não tem dinheiro. É a vontade de Deus? Ah, Senhor, dá um jeito. Por quê? Por que eu quero... Né? Qual o propósito por detrás disso? Ah, é um sonho que eu tenho no meu coração. Irmão, todo mundo tem sonho no coração. Né? E sonho no coração não enche barriga. Nem sonho realizado. Né? Agora, nós precisamos, de fato, compreender a vontade de Deus, porque aqui ele fala de um culto racional. Então, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para quê? E aí nós conseguimos, então, o quê? Todos nós dissemos aqui no início, se alguém quiser voltar atrás, dá em tempo ainda, que nós queremos saber a vontade de Deus. E aqui está de maneira muito prática para nós experimentarmos a vontade de Deus. Por isso que o salmista diz, me agrada, eu tenho prazer, eu me deleito em fazer a tua vontade. A vontade de Deus me dá prazer, me dá alegria, me dá gozo. Então, para a gente saber, e aí de maneira prática, né, a vontade de Deus, muitas vezes eu não preciso responder questões objetivas. É a marca tal? É a cor tal? Não precisa responder questões. É questão subjetiva. Eu posso, tenho condições, Deus está abençoando, Deus está abrindo a porta. Entende? Na área do relacionamento, da mesma maneira, eu queria que isso vocês gravassem no coração. Né? Questões subjetivas mesmo. Deus está nisso, Deus está abrindo a porta. Não há um julgo desigual. Há de fato aqui uma testificação. Já conversei com pessoas mais velhas. Já tenho tido um entendimento. Porque nós estamos falando de propósito eterno.
Ah, será que pode tatuagem? Tatuagem é pecado? Posso ouvir música secular? Sabe, questões que muitas vezes só mostram uma coisa. Eu estou gastando tempo com aquilo que não tem sentido. Porque responder se pode ou não pode é menos importante do que a nossa mente renovada. Como a gente não tem a mente renovada, a gente fica nessa de certo e errado. Porque a nossa mente não está renovada. Nosso entendimento não está renovado. Depois, se você quiser saber específico disso, a minha opinião, eu falo para vocês depois. Mas provavelmente eu vou dizer a mesma coisa. Renova a sua mente. Perde tempo em saber se pode ou não pode. Se preocupe em ser o culto para Deus. Se preocupe em ser um culto racional para Deus. Você está com tempo para pensar nisso? Ah, estou com tempo, estou orando, estou fazendo jejum, estou cultuando a Deus. Aí me sobrou um tempo agora, eu queria saber se eu coloco Jesus aqui no braço esquerdo, ou se eu tatuo aqui, Deus é mais na minha coxa. Né? Então, assim, eu estou colocando isso para vocês entenderem que o problema não é ter ou não ter tatuagem, entende? O problema é a sua mente, que é o que Deus está querendo ganhar, a sua mente. Ele está querendo transformar a sua mente, mudar seu coração, transformar a sua maneira de ver as coisas. Ah, vou pôr um piercing no osso aqui no meu nariz, aqui assim, virado para cá, é pecado? Poxa, mas sério mesmo? Você está preocupado com isso? Não se preocupa com isso, se preocupa em renovação da mente. Se preocupa na vontade de Deus. E quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, uma vida transformada, você vai começar a ver alegria no teu coração. Garanto para você. Uma alegria, a palavra de Deus diz de uma alegria indizível. Me perdoa aí eu ter realmente passado um pouco do tempo, mas eu queria mesmo assim que vocês considerassem essa mensagem, como eu disse no início, é o tema fundamental para a sua vida eterna. A vontade de Deus. A oração de Jesus ela foi muito significativa. Seja feita a tua vontade. O que Paulo está dizendo aqui, eu quero experimentar a tua vontade. Então, para que você experimente a vontade de Deus, seja um culto para Deus. Se preocupe menos com questões objetivas e busque mais as questões práticas para a glória de Deus, para fazer tudo para a glória dele. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Eu sei que muitas palavras podem surgir no teu coração a partir dessa palavra. Não se canse de buscar isso. Lembre-se, foi o que Adão não buscou lá no início e caiu. E é o que nós precisamos, para a glória de Deus, compreender de todo o nosso coração, para que aquela alegria que o salmista disse lá, possa nos possuir também. Não é ter alegria, é alegria nos ter. Não é possuir alegria, é ser possuído por ela. Fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. Amém? Senhor, nós te damos graças nessa noite, nós bendizemos o teu nome, agradecemos ao Senhor pela tua palavra e que nós possamos aprender, Senhor, aprender. Nos ajude, Senhor, a compreender isso. Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento e obrigado porque o Senhor pode nos ajudar a compreender essas palavras tão profundas. Não desista de nos ensiná-las, Senhor. Ensina-nos a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos com ela. Realmente, ela é tão preciosa, Senhor. E nós sabemos o quanto o Senhor tem nos sustentado com a tua palavra. Senhor, os pais desses jovens aqui, a maioria deles, já amam ao Senhor, já amam a tua vontade, Senhor. Obrigado pela vida deles. Que o Senhor possa, de fato, trabalhar mais e mais nessas vidas. Senhor, os pais aqui que não te conhecem, de alguns jovens aqui, que o Senhor possa usá-los, Senhor, para apresentar a tua vontade. Que o Senhor possa usar a cada um aqui, aqueles pais que ainda não compreenderam
a sublimidade do Teu Evangelho, Senhor. Ajuda esses jovens aqui a apresentar que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que isso seja uma realidade também nas nossas vidas. Nós te pedimos por misericórdia, Senhor. Como diz a Tua palavra, pelas compaixões, pelas misericórdias de Deus, que nós apresentemos os nossos corpos. Então, por misericórdia, nós te pedimos, ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos nas nossas decisões, Senhor. Por mais simples que elas pareçam ser, que realmente nós possamos ter toda a condição, amado Senhor, de fazer a Tua vontade. Ó Senhor, obrigado por nos trazer essa palavra, nos lembrar essa palavra, nos iluminar com ela, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês.